Olá, sejam muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco. Neste vídeo, vamos dar continuidade ao que exploramos anteriormente e mergulhar ainda mais nas primeiras civilizações que moldaram a história da humanidade. Você está interessado nesse assunto fascinante? Se a resposta for sim, deixe um comentário com apenas a palavra fé aqui embaixo. Isso me ajudará a saber que você está participando ativamente. Assim que eu ver seu comentário, vou dar um coraçãozinho como forma de agradecimento. Além disso, se você deseja apoiar o canal e ajudar nossa comunidade a crescer, não se esqueça de deixar um like e se inscrever. Isso leva menos de um segundo, mas faz uma enorme diferença para nós. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e interessantes para você. Agora que você já comentou, clicou no gostei e se inscreveu, vamos continuar nossa incrível jornada de conhecimento. Estou animado para compartilhar mais informações que vão enriquecer sua compreensão e estimular suas reflexões. Vamos lá! Nos capítulos 10 e 11 de Gênesis, encontramos uma narrativa rica sobre os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã. Nascidos 100 anos antes do dilúvio, eles foram os primeiros a deixar as montanhas, buscando abrigo e novas oportunidades nas planícies. Essa coragem foi inspiradora, especialmente em um tempo em que muitos ainda estavam traumatizados pela destruição causada pelo dilúvio. O exemplo desses irmãos animou outros a seguirem seus passos, levando à fundação de novas comunidades. Eles chamaram a primeira terra que habitaram de Sinar. Deus, percebendo a necessidade de expansão da humanidade, pediu que formassem grupos e se espalhassem por outras regiões com o objetivo de cultivar mais terras, colher mais frutos e evitar conflitos entre eles. No entanto, esses homens, muitas vezes teimosos e orgulhosos, não obedeceram às instruções divinas. Por suas escolhas erradas, enfrentaram dificuldades e desastres. Deus, vendo que a população continuava a crescer, ordenou novamente que formassem novas colônias. Entretanto, esses ingratos, esquecendo-se de que deviam a ele tudo o que tinham, acreditaram que seu sucesso era resultado apenas de seu próprio esforço. Pensaram que as instruções de Deus eram uma armadilha para enfraquecê-los e facilitar sua destruição. Nimrod, neto de Cam, foi uma figura influente que os levou a desprezar Deus. Ele era forte e corajoso, convencendo o povo de que sua prosperidade era fruto exclusivamente de seu próprio valor e não da ajuda divina. Desejando poder e controle, Nimrod se ofereceu para protegê-los contra Deus, caso ele ameaçasse a terra com outro dilúvio. Para isso, começou a construção de uma enorme torre que seria tão alta que não só as águas do dilúvio não a alcançariam, mas também serviria como um símbolo de sua rebelião contra a morte de seus antepassados. O povo, sem refletir, deixou-se levar pela ideia de que seria vergonhoso se submeter a Deus e começou a trabalhar na construção com grande entusiasmo. A energia dos trabalhadores fez com que a torre crescesse rapidamente, superando todas as expectativas. No entanto, a estrutura da torre era frágil, o que fazia com que parecesse menos impressionante do que realmente era. Eles a construíram com tijolos e usaram betume para tentar torná-la mais forte. Deus, vendo a loucura e a desobediência daquela geração, ficou muito irritado. Em vez de destruir o povo como havia feito anteriormente, ele decidiu criar a divisão entre eles. Assim, a única língua que falavam se transformou em várias, e eles não conseguiam mais se entender. Essa confusão de línguas não só interrompeu a construção da torre, mas também forçou as pessoas a se dispersarem pelo mundo, cumprindo o plano divino de diversidade e multiplicação entre os povos, pois eles já não conseguiam mais se entender. Essa confusão de línguas não apenas interrompeu a construção da torre, mas também fez com que as pessoas se dispersassem por toda a terra, cumprindo o plano divino de multiplicar e diversificar os povos.
O local onde a torre foi construída passou a ser conhecido como Babilônia, pois Babel, em hebraico, significa confusão. Uma figura da antiguidade, a Sibila, descreveu esse evento marcante da seguinte maneira: todos os homens que falavam a mesma língua se uniram para construir uma torre tão alta que parecia alcançar os céus. Mas os deuses, percebendo a arrogância humana, enviaram uma tempestade tão forte que a fez desabar, e aqueles que a construíram começaram a falar várias línguas diferentes. Essa mudança levou ao nome Babilônia, dado à cidade que foi erguida nesse lugar. O historiador antigo Estieux também mencionou o campo de Sinar, onde se localiza Babilônia. Dizem que os sacerdotes que conseguiram escapar dessa grande catástrofe levaram consigo objetos sagrados destinados ao culto de Júpiter, o vitorioso, e vieram de Sinar, na Babilônia. No livro de Gênesis, capítulo 10, a diversidade de línguas que surgiu levou a uma enorme multidão de pessoas a se dividir em várias colônias, conforme Deus havia planejado. Assim, não apenas as áreas internas, mas também as margens do mar ficaram cheias de habitantes. Algumas pessoas até embarcaram em barcos e se aventuraram em direção às ilhas. Muitas nações ainda preservam os nomes que receberam de seus fundadores. Outras mudaram seus nomes, e algumas adquiriram novos nomes que agradavam aos colonos que chegavam. Os gregos foram os principais responsáveis por essas mudanças, pois, ao dominarem essas terras, impuseram novos nomes e leis aos povos conquistados, apresentando-se como se fossem os fundadores originais. Ainda no Gênesis capítulo 10, os netos de Noé, em homenagem à memória de seu pai, deram seus próprios nomes às terras onde se estabeleceram. Os 7 filhos de Jafé, que se espalharam pela Ásia, desde o Monte Tauro e o Amã até o rio Tanais, e na Europa até Gades, nomearam as terras que ocuparam, que ainda estavam desabitadas. Gomer fundou a colônia dos Górneres, que os gregos chamam de Gaiatas. Magog estabeleceu a colônia dos Magogianos, conhecidos como Citas. Javã deu seu nome à Jônia, que se tornou parte da nação grega, enquanto Madai foi o fundador dos Madianos, chamados pelos gregos de Medas. Tubal deu seu nome aos Tubalinos, que hoje são conhecidos como Íberos. Meseque deu seu nome aos Messinianos. O nome de Capadócios, que usam atualmente, é recente. E ainda hoje, uma de suas cidades se chama Malaca, indicando que essa cidade era chamada assim no passado. Tiras deu seu nome aos Tírios, dos quais foi príncipe, e que os gregos chamam de Trácios. Assim, todas essas nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Gomer, o filho mais velho de Jafé, teve 3 filhos. Askenaz, que deu seu nome aos askenásios, conhecidos como reginianos. Rifate, que deu seu nome aos rifanianos, conhecidos como paflagonianos, e Togarma, que deu seu nome aos togarmanianos, conhecidos como frígios. Javã, outro filho de Jafé, teve 4 filhos, Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Elisa deu seu nome aos elisamos, que hoje se chamam ecolianos. Tarsis deu seu nome aos tarsianos, que hoje são os cilicianos, sendo a principal cidade ainda chamada Tarso. Quitim ocupou a ilha que hoje se chama Chipre e a nomeou, razão pela qual os hebreus chamam de Quitim todas as ilhas e lugares marítimos. Até hoje, uma das cidades da ilha de Chipre é chamada Citium, um nome que se assemelha a Quitim. Essas são as nações que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Antes de seguir em frente, é importante mencionar que muitos desses nomes mudaram ao longo do tempo para facilitar a pronúncia. Quanto aos filhos de Cã, eles ocuparam a Síria e todas as terras além das montanhas de Amã e do Líbano até o oceano. Eles deram a esses países nomes que, em alguns casos, são hoje desconhecidos, enquanto outros mudaram tanto que são difíceis de reconhecer. Somente os etíopes, dos quais Cuxi, filho de um dos 4 filhos de Cam, foi príncipe, mantiveram seu nome ancestral. Até hoje, eles são conhecidos como cuxeenses.
Os misraenses, descendentes de Misraim, também conservaram seu nome, pois chamamos Misral ao Egito e misraenses aos egípcios. Put povoou a Líbia, dando a esse povo o nome de puteenses. Hoje, ainda existe um rio na Mauritânia com esse nome, e alguns historiadores gregos também mencionam o país vizinho, que chamavam de Put, mas que depois mudou de nome em homenagem a um dos filhos de Misraim, chamado Leabim. Canaã, o quarto filho de Cam, estabeleceu-se na região da Judéia, que passou a ser conhecida como Canaã, uma terra rica em recursos e cheia de diversidade cultural. Essa terra, rica em recursos naturais e com uma geografia diversificada, tornou-se um importante centro para as civilizações antigas. Cuxi, o filho mais velho de Cam, teve 6 filhos que se tornaram líderes de diferentes povos. Sebá governou os sebaenses, um povo que se destacou pela sua habilidade em comércio e agricultura. Avilá liderou os avilenses, que hoje são conhecidos como getulienses, um grupo que viveu em regiões ricas em recursos naturais. Sabtá foi príncipe dos sabataenses, que os gregos se referiam como astabarienses, e Raamá comandou os ramaenses, que eram conhecidos por sua força e bravura. Raamá teve 2 filhos importantes que viveram entre os etíopes, Dedã e Sabá. Este último deu nome ao povo sabaense, famoso por seu comércio de incenso e especiarias. O 6º filho de Cuxi, Nimrod, destacou-se por sua coragem e habilidades de liderança, tornando-se um poderoso líder entre os babilônios. Ele é frequentemente lembrado como um caçador e conquistador, cuja ambição o levou a desafiar a autoridade divina. Misraim, outro filho de Cam, teve 8 filhos que se espalharam entre Gaza e o Egito. Dentre esses, apenas Filistim manteve seu nome na terra que habitava, enquanto os gregos passaram a chamar parte dessa região de Palestina. Os outros 7 irmãos, Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim e Caftorim, ficaram menos conhecidos, pois as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes. Canaã, o 4º filho de Cam, teve uma grande descendência composta por 11 filhos. Sidônio fundou uma cidade na Fenícia que leva seu nome, conhecida pelos gregos como Sidom, famosa por seu comércio marítimo. Ramate, outro filho, estabeleceu a cidade de Ramate, que ainda hoje mantém esse nome, embora os macedônios a chamem de Epifania. Arqueu herdou a ilha de Aruda, um lugar estratégico para o comércio, enquanto Amon fundou a cidade de Arce, situada nas proximidades do Monte Líbano, conhecida por sua beleza natural. Os outros 7 irmãos, Eveu, Ete, Jebuseu, Arvadeu, Sineu, Zemarco e Sirgazeu, tiveram seus nomes registrados na Bíblia, mas suas cidades foram destruídas pelos hebreus, resultando na perda de suas culturas e tradições. Após o dilúvio, Noé voltou a cultivar a terra como fazia antes do grande desastre. Ele plantou uma vinha e, após a colheita, ofereceu as primeiras frutas a Deus como um ato de gratidão. Contudo, ao provar o vinho que fizera, Noé, não acostumado com a bebida, acabou se embriagando e ficou desnudo enquanto dormia. Cam, seu filho mais novo, viu seu pai nessa situação, zombou dele e contou aos irmãos. Os irmãos, por sua vez, agiram com respeito, cobrindo a nudez do pai. Quando Noé soube do que aconteceu, abençoou seus outros filhos, perdoou Cam, mas amaldiçoou seus descendentes, um castigo que se repetiria por gerações. Sem, outro filho de Noé, teve 5 filhos que se espalharam desde a Ásia, do rio Eufrates até o Oceano Índico. Elão, o mais velho, deu origem aos elameenses, que se tornaram ancestrais dos persas, conhecidos por sua rica cultura e comércio. Assur, o 2º filho, fundou a próspera cidade de Nínive, cujos habitantes foram chamados de assírios, famosos por sua riqueza e poder militar. Arfaxade, o 3º, deu origem aos arfaxadeenses, hoje reconhecidos como caldeus, um povo que se destacou na astronomia e na matemática. Arã, o 4º filho,
é o ancestral dos arameenses, chamados de sírios pelos gregos. E Lude, o quinto, é o antepassado dos ludeenses, atualmente conhecidos como lídios, que eram conhecidos por sua habilidade em metalurgia. Arã teve 4 filhos, entre eles Uz, que fundou a cidade de Damasco, localizada entre a Palestina e a Síria, conhecida como um importante centro de comércio. Hul, o segundo filho, ocupou a Armênia. Jeter se tornou chefe dos Bactrianos. E Mas dominou os Mesanianos, cuja terra é hoje conhecida como o Vale de Passim, uma região fértil e estratégica. Arfaxade foi pai de Sala, que por sua vez foi pai de Éber, o qual deu nome aos hebreus. Éber teve 2 filhos, Joctã e Peleg. Este último nasceu durante a divisão das terras, pois Peleg significa partilha em hebraico. Joctã teve 13 filhos, Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe, que se espalharam desde o rio Confém, na Índia, até a Assíria, contribuindo para a diversidade cultural e étnica da região. Ao falarmos dos descendentes de Sem, é importante mencionar os hebreus, que são os descendentes diretos de Éber. Peleg, filho de Éber, teve um filho chamado Reu, que gerou Serug. Serug teve Naor, que foi pai de Terá, o pai de Abraão. Abraão foi o 10º descendente de Noé e nasceu 292 anos após o dilúvio, marcando um novo começo para a humanidade. Terá tinha 70 anos quando Abraão nasceu, um momento significativo na história das civilizações. A sequência de gerações é realmente fascinante e revela muito sobre a história das famílias e a formação de sociedades. Naor tinha apenas 29 anos quando se tornou pai de Terá, enquanto Serug, seu pai, tinha 30 anos ao ter Naor. Essa linha do tempo continua até Arfaxade, que foi o filho de Sem e neto de Noé, nascendo aos 35 anos, 2 anos após o dilúvio, um evento que moldou a narrativa da humanidade. Abraão, uma figura central da narrativa bíblica, tinha 2 irmãos, Naor e Harã. Harã, infelizmente, faleceu na cidade de Ur da Caldeia, um importante centro urbano da época, onde ainda é possível visitar seu sepulcro, um marco histórico que atesta a rica herança cultural da antiga Mesopotâmia. Harã deixou um legado familiar significativo, incluindo seu filho Ló e suas 2 filhas, Sara e Milca. Abraão casou-se com Sara, enquanto Naor formou uma união com Milca, fortalecendo os laços familiares e criando alianças que eram essenciais em um mundo onde a sobrevivência dependia de conexões sociais e econômicas. Terá, o pai de Abraão, desenvolveu uma aversão pela Caldeia, especialmente após a trágica perda de seu filho Harã. Por isso, ele decidiu levar sua família para Harã, uma cidade situada na próspera Mesopotâmia, conhecida por suas rotas comerciais e cultura vibrante. Infelizmente, Terá faleceu lá aos 205 anos, refletindo a longevidade que antes era comum, mas que começou a diminuir com o tempo, sinalizando uma nova era para a humanidade. Deus, percebendo essa tendência, determinou que, a partir de Moisés, a vida humana seria limitada a 120 anos, um marco significativo que alterou a perspectiva sobre a mortalidade. Naor, irmão de Abraão, casou-se com Milca e teve uma numerosa prole, composta por 8 filhos: Uz, Bus, Quemuel, Quésede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Além disso, teve filhos com sua concubina Reumá, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Betuel, o filho mais novo, teve uma filha chamada Rebeca e um filho chamado Labão, ambos desempenhando papéis importantes nas narrativas posteriores da Bíblia, especialmente na história de Isaac e Jacó, que são fundamentais para a tradição hebraica. Em Gênesis 12, vemos que Abraão, que ainda não tinha filhos, adotou Ló, filho de seu irmão Harã e irmão de sua esposa Sara. Para seguir a ordem de Deus, Abraão deixou a Caldeia aos 75 anos e partiu para a terra de Canaã, que Deus prometeu à sua descendência.
Abraão era um homem notável, conhecido por sua sabedoria e persuasão, capaz de convencer as pessoas a respeito de suas crenças. Ele foi um dos primeiros a afirmar a existência de um único Deus e a enfatizar que a verdadeira felicidade provém da bondade divina e não de nossas próprias forças. Abraão observou a ordem do universo e percebeu a influência de um poder superior que controla tudo ao nosso redor. Sem esse poder, tudo estaria em desordem. Os caldeus e outros povos da Mesopotâmia, incomodados pelas palavras de Abraão, se voltaram contra ele. Com a ajuda de Deus, ele então deixou a Caldeia e se estabeleceu em Canaã, onde construiu um altar e fez um sacrifício a Deus, um ato que simbolizava sua devoção e compromisso com o Criador. O historiador Beroso menciona Abraão como um homem justo e sábio, e outro historiador, Nicolas de Damasco, registra que Abraão saiu da Caldeia com um grande grupo de pessoas e se estabeleceu em Canaã, hoje conhecida como Judeia, onde sua família cresceu consideravelmente. Mais tarde, em Gênesis 12 e 13, Canaã enfrentou uma severa fome que desafiou a sobrevivência dos habitantes. Abraão, sabendo que o Egito desfrutava de grande abundância, decidiu ir até lá, uma decisão que refletia sua capacidade de adaptação e sobrevivência em tempos difíceis. Ele estava curioso para entender as crenças dos sacerdotes egípcios. Se eles tivessem mais conhecimento do que ele, estaria disposto a aceitar suas ideias. Caso contrário, compartilharia sua própria fé, uma atitude que demonstra sua abertura ao diálogo interreligioso. Como Sara era extremamente bonita, Abraão temia que o rei egípcio se apaixonasse por ela e o matasse. Para proteger-se, ele afirmou que ela era sua irmã e a orientou sobre como agir para evitar qualquer situação comprometedora. Como Abraão previra, a fama da beleza de Sara se espalhou rapidamente, atraindo a atenção do rei. O rei quis vê-la e também possuí-la, uma situação que colocava Abraão em risco. No entanto, Deus interveio, enviando uma praga ao reino e provocando revolta entre os súditos. O faraó, preocupado com os problemas que surgiram, consultou seus sacerdotes e descobriu que os problemas eram causados pela sua intenção de fazer mal à esposa de um estrangeiro. Ele então pediu desculpas a Abraão, explicando que pensou que Sara era sua irmã e não sua esposa. O faraó ofereceu a Abraão uma generosa compensação e permitiu que ele dialogasse com os sábios do reino, uma oportunidade que Abraão aproveitou para compartilhar sua filosofia de vida e suas crenças. Essa interação fez com que a virtude de Abraão fosse amplamente reconhecida e ele se tornou uma figura respeitada. Apesar das opiniões divergentes dos sábios, eles admiraram mais o caráter de Abraão do que sua habilidade de persuasão, evidenciando a força de sua convicção e a profundidade de sua fé. Assim, a história de Abraão não só destaca sua importância na tradição hebraica, mas também enfatiza a relevância de valores como a fé, a justiça e a busca pela verdade em tempos de incerteza. Abraão também ensinou aos egípcios conhecimentos importantes sobre matemática e astronomia, áreas que eram desconhecidas para eles na época. Esses saberes, que se originaram entre os caldeus, foram fundamentais para o desenvolvimento das civilizações posteriores, passando dos egípcios para os gregos, influenciando suas culturas e ciências. Essa troca de conhecimento foi vital, pois as civilizações antigas dependiam da observação dos astros para a agricultura e a navegação. Ao voltar para Canaã, Abraão decidiu dividir a terra com Ló, seu sobrinho, em um gesto de generosidade e sabedoria. Os pastores de ambos estavam em conflito pelas pastagens disponíveis, o que poderia levar a uma divisão mais profunda entre as famílias. Para evitar esse desentendimento, Abraão sugeriu que Ló escolhesse primeiro a área onde desejava se estabelecer. Abraão, demonstrando confiança em Deus, ficou com a porção que Ló não escolhesse. Assim, Abraão se estabeleceu na cidade de Hebrom,
uma localidade rica em história, considerada 7 anos mais antiga que Tanis, no Egito, um importante centro comercial da época. Ló optou pelas férteis planícies próximas ao Rio Jordão, perto da cidade de Sodoma, que estava em rápido crescimento devido à sua localização estratégica para o comércio. Infelizmente, Sodoma se tornaria um sinônimo de corrupção e decadência, e hoje não há vestígios de sua glória, pois foi destruída pela justiça divina, um testemunho da severidade das consequências do pecado. No capítulo 14 de Gênesis, vemos que a Ásia estava sob o domínio dos assírios, e Sodoma era uma cidade rica e populosa, governada por 5 reis: Bera, Birsa, Sinabe, Semeber e Bela. Os assírios, em busca de expandir seu império, atacaram com um grande exército dividido em 4 grupos, liderados por comandantes conhecidos por sua bravura. Após uma batalha sangrenta e decisiva, os reis de Sodoma foram forçados a pagar tributos, caindo sob o domínio assírio por 12 anos. No 13º ano, porém, os sodomitas se revoltaram, desafiando a opressão. Os assírios, em busca de vingança, retornaram com seus líderes Marfede, Arioque, Codologomo e Tidal. Eles devastaram toda a Síria e invadiram as terras de Sodoma, acampando no vale conhecido como Poços de Betume, famoso por seus poços naturais de betume, um recurso valioso na antiguidade. Após a destruição de Sodoma, a área se transformou em um lago chamado Asfaltite, onde o betume ainda brota, lembrando a catástrofe que ocorreu. A batalha foi intensa e sangrenta. Muitos homens de Sodoma foram mortos e muitos outros foram feitos prisioneiros, incluindo Ló, que havia ido oferecer ajuda à sua cidade. Essa narrativa não apenas destaca a bravura de Abraão, que mais tarde resgataria Ló, mas também serve como um alerta sobre as consequências da injustiça e do orgulho humano. E você, que acompanhou nosso conteúdo até aqui, meus sinceros parabéns! Você realmente é uma pessoa dedicada e comprometida. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim você ficará sempre atualizado sobre as novidades e conteúdo que preparamos especialmente para você. Agradeço muito pela sua presença e interação. Sua participação é fundamental para que possamos continuar explorando juntos essas histórias fascinantes.